paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil. Estou aqui no canal do YouTube, a Rádio Comunidade Cristã no Brasil, para falar do Evangelho, para falar da pessoa do Senhor Jesus. Mas, irmão, convido você, irmão, irmã, porventura, seja parado. Pessoas que deixaram de frequentar o ministério por um motivo ou outro, convido você a fazer parte desse ministério, conhecer o nosso trabalho. Aqueles que estão congregando, irmão, siga o Senhor com alegria. Nós, a comunidade, nossa intenção não é tirar ninguém de ministério nenhum. Pelo contrário, nós estamos aqui para ajuntar. Meus irmãos, tem uma mensagem da Palavra de Deus, por qual alegria no coração falar com os irmãos hoje, que está aqui. Jesus adverte sobre os escândalos. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles que vierem, é melhor de fora que ele pusesse no pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar, que fazia tropeçar um desses pequenos. Orai por vós mesmo. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender-se, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Irmão, o Senhor Jesus, ele adverte sobre o escândalo na igreja. Então, irmão, você está dizendo que tem escândalo na igreja? Tem, irmão, bastante. E o Senhor lança uma sentença por essa palavra muito grande sobre essas pessoas, irmão. É pagar um preço caro com o Senhor. Ai daqueles que vier ao escândalo. Ai daquele que fizer tropeçar um irmão, uma irmã por causa do escândalo. O que nós vemos no dia de hoje? Quantas pessoas são ministros, frente ao púlpito, fala de Deus, fala do amor, fala salvação, e por trás dos bastidores vivem uma vida pecaminosa, provocando escândalo, com concupiscência da carne, com malícia. Pessoas e não tem uma religião específica. Pode nenhum de nós aqui bater no peito e dizer: não, no meu ministério não tem isso. No meu ministério está aqui. Não, todos os ministérios têm pessoas que é contaminada pelo mal. E as pessoas que é contaminada pelo mal, elas são assíduas frequentadoras da igreja. Pessoas que, às vezes, é manipulada, é benéfico para aquele que não gosta da palavra de Deus, para ele permanecer. Ele é contendioso, ele contende, ele fala mal do irmão, ele critica, ele denuncia, ele calunia. Quantas pessoas se afastaram de ministério por calúnias, por intriga, por inveja? Pessoas que contam coisas, inventam, e ainda que vê o irmão no erro, em vez de procurar ajudar ele, procura denegrir para tirar ele da fé em Deus, irmão. Porque as pessoas, irmão, não entendem que os seus pecados é individual. Você tem que dar conta dos seus pecados. Tudo que eu fizer, eu vou dar conta. Por palavras, por pensamentos. Então, se você não tem o hábito de se arrepender, de deixar praticar e deixar o pecado aumentar, você vai criar escândalo, irmão. Pedra de tropeço. Você vai ser uma pessoa que vai fazer outras pessoas errar. E principalmente quem está na liderança, irmão. Pessoas que estão na liderança, pessoas que dizem que têm o Espírito de Deus, mas vivem na prática do pecado. Crente que diz que é convertido, mas vive na prática do pecado. Vive na concupiscência. Pede emprestado, não paga. Vive com o nome sujo. Ter um nome sujo, todos podem ter, irmão. Ter um desemprego, é normal, mas tem pessoas que têm o nome dessa maneira porque ele é ganancioso, ele engana o seu próximo. E tem pessoas que são assim. Às vezes eu tenho irmãos aqui que pode estar passando um processo difícil, todos passam. Pode até ter um nome sujo, isso não é um pecado diante de Deus, porque é uma impossibilidade, não é porque você quer
ter. Mas tem pessoas que não se importa. Não se importa de enganar. Pedem emprestado, né? Estou falando uma coisa material, estou falando de problema humano para entender. Essas pessoas bem trazem escândalo à obra de Deus. Escândalos na vida secular. E prejudica o trabalho. Escândalo dentro das congregações. Pessoas mal intencionadas. Pessoas maliciosas. Pessoas falsas. Isso aí não provém de Deus, irmão. Isso aí é uma semente maligna. Existe. E Jesus falou, ai daqueles que praticam escândalo. Naquele dia não adianta falar, mas eu prego o evangelho, eu sou bom da palavra, eu sei ter eloquência, a igreja pula na alegria, no glória. Alguns fala com eloquência. Mas é só aparência no púlpito, mas nos bastidores tem a alma podre contaminada. Então o Senhor adverte com essa palavra, ai daqueles que produzem o escândalo na obra e faz um dos pequenos tropeçar. E aqui adverte também sobre entre nós a convivência. Se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. Se ele vir se arrepender, irmão, me perdoa. 7 vezes ao dia. E outra parte fala 70 vezes 7. Irmão, mas vamos lembrar do que Jesus falou para a mulher adúltera, né? Pessoas pegam exemplo que tem que ser perdoado, acham que todos os pecados ele vai ser perdoado, que é fácil. A mulher adúltera, irmão, Jesus perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Ela não tem ninguém, Senhor, resta a ti. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Tem coisas piores. Porque o Senhor está divertindo, você que está errando, não peque mais, irmão. Vai acontecer coisas piores, vai pagar um preço grande pelos seus erros. E o Senhor não quer cobrar os nossos erros. Pior de nós, irmão. Se nós for pagar os nossos erros, nós que somos falhos, frágeis humanos, mas o Senhor está falando daqueles que faz de livre, espontânea vontade por querer. A pessoa errar por fraqueza, por entendimento, Deus, com sinceridade, Deus perdoa, mas os maliciosos que conhecem a verdade, conhecem a palavra, estão na frente de um povo, ensina, ou pessoa nem que está na frente de um povo, mas tem conhecimento da palavra, sabe que é errar, mas faz, porque quer fazer, irmão, traz escândalo ao evangelho. O Senhor vai tomar providência nessa parte. Amados irmãos, essa mensagem que eu quero falar para o povo de Deus. Ai daqueles que praticam escândalo. Escandalize, tem no meio do ministério, tem no meio da irmandade, tem no meio do mundo, da autoridade. Onde está o homem, pode surgir o pecado. Por isso precisamos de Cristo. Precisamos do Espírito Santo. E aqueles que dizem que tem o Espírito Santo de Deus, e que tem uma pessoa transformada, quem tem o Espírito Santo de Deus, pede emprestado e paga. Quem tem o Espírito Santo de Deus, anda, procura se corrigir, se santificar. E como nós, representantes de Deus aqui, pessoas cristãs, viver na prática do pecado, viver na prática da consciência que desagrada a Deus. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, por ouvir essa mensagem. E, irmão, venha conhecer a comunidade cristã no Brasil. Nosso intuito aqui é falar de Jesus Cristo. Quero falar para você que Jesus, como aquelas pessoas pregadores de rua, pregadores nas praças, Jesus é a porta, Jesus é a graça, Jesus é o caminho. Só em Jesus temos salvação. Jesus Cristo é o nosso Rei, nosso Salvador, nosso intercessor, nosso advogado. Então, se você tiver essa falha que a palavra está falando, arrependa-se, irmão. Deus é misericordioso. E não peques mais, mas na prática. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos. E todos fiquem na santa paz de Deus. Deus seja louvado.